Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo fica enlouquecido ao ver Lumiar no palco com Louis. O pacote de pontos negativos é enorme na bagagem de Theo, e ele continua apresentando novos motivos para qualquer um ficar longe. O vilão vai ficar simplesmente transtornado de ciúme ao dar de cara com uma cena inquietante entre Louis e Lumiar. Ao contrário do que se esperava, o roteiro da novela das 7 descartou completamente a possibilidade de Louis e Lumiar compartilharem do mesmo sangue, abrindo uma brecha polêmica para um romance, ainda debatido pelos espectadores. Até a aproximação será rápida, com algumas interações desconcertantes em pleno refúgio, onde Dora e Fábio demonstram preocupação parcial com o envolvimento entre a advogada e o cantor. Theo sente o desconforto atingindo seu estômago de forma certeira assim que ele dá de cara com Lumiar em cima do palco, ao lado de Louis, durante a inauguração do teatro de Dora. De uma hora para outra, o bandido precisa usar todas as suas forças para engolir o ódio e evitar uma confusão capaz de estragar completamente o evento. Mas será impossível evitar o conflito posterior entre Louis e Theo, que partem para uma briga feia em defesa de Lumiar e iniciam um clima de guerra perigoso no folhetim. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Lumiar vira motivo de uma briga feia entre Louis e Theo. Theo já despertou a fúria de tanta gente, que fica difícil imaginar qualquer cenário tranquilo envolvendo o principal vilão de Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7, por exemplo, ele simplesmente vai ficar dominado pela fúria ao notar a intimidade indiscutível entre Louis e Lumiar, dando início a uma briga violenta capaz de prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido no refúgio batizado com o nome da advogada. Louis permanece em choque desde o exato instante em que descobriu através de Vilma que é fruto de uma inseminação artificial. Com isso em mente, já é possível descartar a possibilidade de Fábio ser o seu pai. Mas o cantor não pretende apenas seguir como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, ele tentará aproveitar a situação. Nesta fase, Lumiar ficará encantada por Louis a ponto de desistir de ir embora do refúgio em um momento de extrema delicadeza, e a união entre os dois personagens que, até pouco tempo atrás eram tratados como irmãos nos resumos, pode dar à novela das 7 um ritmo novo nas próximas semanas. Ao ver a interação próxima do romantismo entre Louis e Lumiar, Theo não consegue controlar o ódio e não perde tempo antes de partir para cima do cantor, em busca de uma explicação. Os dois, então, partirão para um confronto físico perigoso, com direito a tentativas frustradas de socos para evidenciar a total falta de habilidade de ambos os envolvidos. O que você achou? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. As discussões sobre a iminente aproximação entre Louis e Lumiar seguem dividindo opiniões nas redes sociais, mas não há grandes empecilhos para um possível romance, exceto a delicada ideia anterior de que os dois poderiam ser irmãos. Agora, com a mudança de realidade após a revelação bombástica de Vilma, o cantor não terá dificuldade para deixar a advogada encantada nos próximos capítulos de Vai na Fé. Todos estarão dedicados aos cuidados de Dora, cuja saúde se agrava a cada dia devido à luta contra o câncer. Louis, Lumiar, Fábio e até Giga não vão medir esforços para melhorar as condições diárias da matriarca, que começou a sofrer constantemente com enjoos, dores e uma forte indisposição. O clima já será melancólico por natureza, mas Louis será fundamental para confortar Lumiar nos momentos mais preciosos, inclusive quando ela pensa novamente em deixar o refúgio rapidamente para ficar longe de suas maiores angústias. Cercada de dúvidas cruéis sobre o próprio trabalho, incluindo acusações sérias contra Theo e Ben, Lumiar precisa encontrar um ponto de equilíbrio para não perder a sanidade, ao mesmo tempo, preservar sua carreira, o que pode ser um pouco mais difícil se alguns segredos vierem à tona. Você tá torcendo para Louis e Lumiar ficarem juntos? Escreve aqui nos comentários. Os crimes de Theo finalmente serão expostos e o vilão precisará contar com a ajuda da única aliada que lhe resta. Bom, Theo já se consagrou como um verdadeiro bandido covarde ao longo da trama, se tornando uma figura odiada entre os espectadores. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão precisará colocar o rabo entre as pernas e buscar abrigo com Lumiar após ser expulso de casa pela esposa. A situação finalmente está começando a complicar para Theo,
que mesmo após fazer inúmeras maldades com os personagens mais queridos da novela das 7, ainda saía impune, causando uma grande revolta em todos os envolvidos. Entretanto, essa situação está prestes a mudar graças a um jantar caótico organizado por Clara. A mãe de Rafa tentará apaziguar as coisas entre Theo e Jennifer, que não estavam nada boas. No entanto, a coisa tomará um novo caminho quando Clara descobrir que Theo teve um romance com Kate, e que ainda abusou de Sol há 20 anos, ficando furiosa e o expulsando de casa de uma vez por todas. O bandido ficará sem ter onde dormir e decidirá pedir abrigo a Lumiar, a última aliada que lhe restou no meio de toda essa confusão. Esse será um dos momentos mais aguardados de Vai na Fé, onde Clara finalmente percebe o verdadeiro caráter do marido e acaba com o relacionamento abusivo que sofreu durante anos. Mas por que logo na casa de Lumiar? Já que ele tem muitos bens, tem o flat onde Kate morou. Enfim, o que você acha? Escreve aqui nos comentários. Theo fará de tudo para manter Lumiar ao seu lado mesmo que precise enfrentar Ben. Theo está obcecado a se livrar de qualquer acusação que está sendo feita contra ele, e fará de tudo para convencer as pessoas ao seu redor que é inocente. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista tentará manipular Lumiar na frente de Ben, mostrando mais uma vez o seu verdadeiro caráter. Não é de agora que Ben está fazendo tudo o que pode para reunir as vítimas de Theo para formar um forte grupo para depor contra o vilão. Diversos personagens da trama já perceberam quem é o verdadeiro bandido em toda essa história e até mesmo Clara pode entrar nesse grupo após Sol e Jennifer tentarem convencê-la a tomar uma atitude contra o marido. Entretanto, Theo também já está se movimentando para combater os seus inimigos e chegará ao ponto de tentar manipular Lumiar para ficar ao seu lado enquanto Ben assiste tudo. O advogado ficará furioso com a atitude do vigarista e temerá pela segurança da ex-esposa, pois sabe que ela está completamente envolvida no romance com o personagem de Emílio Dantas. A situação ainda ficará complicada quando Ben estranhar o desaparecimento de uma das vítimas de Theo e desconfiará que o ex-amigo está envolvido nesse caso, mas ainda não terá provas suficientes para incriminá-lo. Theo desiste de permanecer no casamento e começa a procurar meios de realizar o divórcio. Theo não cansa de mostrar que é uma das piores pessoas existentes dentro da trama de Vai na Fé, tomando as atitudes pensando apenas no próprio egoísmo. Esse comportamento irá se repetir quando o bandido começar os preparativos para se separar de Clara de uma vez por todas durante os próximos capítulos da novela das 7. Clara passou muitos anos sofrendo por conta das atitudes abusivas de Theo, a tratando mal diariamente, além de causar inúmeras discussões onde se coloca como vítima. Entretanto, parece que dessa vez será o vilão que tomará uma decisão para acabar com o relacionamento, ignorando o fato de ser sócio da esposa na empresa onde trabalha. Theo começará a conversar com um advogado para iniciar o processo de separação de Clara, tomando a dianteira em algo que evidentemente era inevitável. Por outro lado, a mãe de Rafa ainda irá sofrer com todos esses acontecimentos, principalmente após descobrir que o bandido abusou de Sol há 20 anos. Sol ainda irá se unir a Jennifer para tentar convencer Clara a tomar alguma medida contra o marido para colocá-lo atrás das grades, já que existem diversas vítimas de Theo espalhadas pela cidade, e precisarão de toda a ajuda necessária para fazer a justiça prevalecer. Theo dará mais uma demonstração da sua maldade ao planejar uma vingança contra Clara. Theo está perdendo tudo que construiu ao longo dos anos, mas ele pretende dar o troco em uma das pessoas responsáveis por isso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá se vingar de Clara ao cortar totalmente o seu salário, a deixando sem nada para se manter. Não é novidade para ninguém que Theo é uma pessoa que não tem limite para as maldades que pratica diariamente, mas sempre consegue surpreender os espectadores com novas atitudes que prejudicam todos que estão no seu caminho, e dessa vez não será diferente. Acontece que Clara descobrirá que Theo abusou de Sol há 20 anos e finalmente resolverá expulsá-lo de casa em uma cena impactante. No entanto, o vilão não deixará essa decisão sair barato e decidirá cortar totalmente o salário da esposa, se vingando pela expulsão. Clara ficará desamparada após descobrir o que aconteceu e precisará recorrer a alguns parentes para conseguir se sustentar até resolver essa situação com o marido.
Esse será um momento de muita alegria para Theo, pois sabe que conseguiu se vingar e ainda está fazendo os preparativos para se divorciar de Clara quanto antes, desejando se livrar da esposa e ficar livre para viver o romance com Lumiar, mas ainda precisará lidar com outros problemas mais graves que chegarão muito em breve. A reação de Clara às dolorosas descobertas sobre Theo prometem gerar grandes reviravoltas em Vai na Fé. Por trás da aparente vida tranquila em um apartamento de luxo, existe um cenário de guerra na família de Clara, que chegará ao limite da paciência ao finalmente descobrir os maiores podres de Theo, incluindo o relacionamento tóxico com Kate. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Clara fará questão de obrigar a filha de Bruna a assumir da vida de Rafa. Em um jantar composto por Kate, Theo, Rafa, Clara, Jennifer e uma bizarra participação de Eduardo, é claro que o resultado só poderia ser catastrófico. Quando tudo já parece fora dos eixos, o evento organizado com intuito pacificador serve para dividir águas na trama, fornecendo a uma das maiores vítimas do vilão uma chance de lutar. Empolgada com a tentativa de juntar a família, Clara surta de vez ao ver Theo importunando Kate em um canto reservado da casa, dando início à série de descobertas responsáveis por transformar sua trajetória no folhetim escrito por Rosanne Schwartzman. Uma das primeiras atitudes reparatórias, porém, será afastar a namorada de Rafa, enquanto Jennifer se esforça para consolar a amiga. A ideia pode ser ruim pelo sofrimento de Rafa, mas pode ser ideal para proteger dois jovens inocentes dos estilhaços cortantes disparados por um bandido em seu estado máximo de fúria. A partir desta fase, Clara toma conhecimento sobre o abuso do marido contra Sol e outras vítimas, além de perceber que sempre esteve em um relacionamento tóxico. Rafa terá uma recaída absurda após revelação sobre Kate e Theo. Boa parte da doçura de Vai na Fé estava atracada nas costas de Kate e Rafa nas últimas semanas, mas o relacionamento sofrerá um baque estrondoso nos próximos capítulos. No meio de uma nova crise de ansiedade, o filho de Clara lutará para conseguir caminhar na rua, mas precisará da ajuda milagrosa de Jennifer para encontrar um abrigo. A estudante de direito contará com as coincidências da vida para dar de cara com Rafa completamente transtornado, caminhando sem nenhum tipo de orientação na rua. Obviamente, ela não perde tempo antes de acudir o irmão e levá-lo para sua casa, onde aproveitará a presença de Sol para dar todo o conforto necessário e garantir uma rápida recuperação. Somente depois, mãe e filho o levam para casa, mas a história não acabará sem um confronto categórico. Chegando no luxuoso apartamento de Theo, Sol e Jennifer fazem questão de conversar com Clara, que, a essa altura, já terá conhecimento sobre o envolvimento amoroso do marido com Kate, além de outras informações chocantes sobre o canalha, incluindo o abuso contra Sol e outras mulheres. A conversa entre Sol, Jennifer e Clara, com participação parcial de Rafa, servirá para injetar uma dose de esperança no núcleo liderado pela maior vítima de Theo. Desta vez, a personagem de Regiane Alves tomará uma decisão capaz de mudar completamente o rumo do folhetim. Bruna se empolga com a possibilidade de Ben e Sol ficarem juntos e decide virar Cupido na novela das 7. Assim como aconteceu no passado, Ben e Sol não conseguem evitar a intensa troca de olhares em Vai na Fé, principalmente porque a história entre os dois ficou mal resolvida por anos, dando espaço para que cada um encontrasse seu caminho no colo de outra pessoa. Nos próximos capítulos da novela das 7, Bruna vai demonstrar empolgação ao flagrar o advogado babando pela cantora. Primeiro, ela percebeu Sol completamente desnorteada ao dar de cara com Ben molhado e sem camisa na sala de sua casa, mas o cenário fica ainda mais propício ao resgate do romance quando a mãe de Kate evidencia o amor mútuo entre os dois antigos grudes dos bailes funk. Não é à toa que Bruna decide virar Cupido na trama de Rosanne Schwartzman, armando um encontro romântico para reativar o clima quente entre os protagonistas. O problema é que, no meio das investidas no amor, haverá uma série de obstáculos para contornar, destacando-se o processo judicial contra Theo e os segredos envolvendo o crime cometido por Ben para afastar a possibilidade do vilão ser confirmado como o pai biológico de Jennifer. Além disso, Sol e Ben vão desafiar o perigo com uma visita nada agradável ao bar de Orfeu.
A dupla estará tão desesperada para investigar um novo sumiço entre as vítimas de Theo que não pensará muito bem nas possíveis consequências de uma pressão contra o sócio do empresário. A corajosa atitude dá lugar a uma enorme solidão, mas Clara tentará buscar conforto no colo de Helena. Uma importante virada está prestes a acontecer em Vai na Fé, mas é claro que qualquer atitude corajosa contra Theo sempre abre espaço para duras represálias à frente. Clara finalmente decide chutar o marido para fora de casa após descobrir que ele abusou de Sol e, basicamente, quebrar o vidro que a impedia de visualizar com perfeição o verdadeiro caráter do empresário. A solidão não demora a bater na porta da mãe de Rafa, mas ela tentará encontrar conforto em Helena. Uma das primeiras atitudes de Clara após expulsar Theo de casa será pedir para a professora de educação física ficar na sua casa, pelo menos por um tempo. Helena, é claro, pensará seriamente na proposta, mas tomará algumas precauções no meio do furacão que se tornou a vida da aluna por quem acabou se apaixonando. O romance entre Clara e Helena, inclusive, gerou situações controversas na TV Globo, com o corte de cenas que deveriam mostrar o beijo entre as duas personagens, e consequentemente, uma revolta generalizada dos fãs do casal apelidado de Clarena. Nesta semana, internautas também relataram o corte de um beijo entre Yuri e Vini na novela, levantando questionamentos sobre a tesoura da emissora em pleno mês do orgulho LGBTQIAP+. Por um tempo, Clara até consegue ficar em paz com a nova realidade independente, mas Theo não demora muito para lançar sua primeira ofensiva, começando pelo corte do salário da esposa e partindo para medidas mais severas na justiça que podem engolir as vantagens de Clara previstas em contrato.